Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando a partir de agora aqui pelo Nova Trento News o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás. Um programa que traz importantes assuntos e temas relacionados à saúde. Hoje o assunto é saúde bucal. Estou aqui com a dentista, a doutora Nathalie, e vai falar um pouco conosco no dia de hoje. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora Nathalie veio de onde? Eu vim do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Torce para o Grêmio ou para o Internacional? Não, eu sou neutra. Neutra? É. Mas isso não é time nenhum. Nenhum. Tanto faz quem ganha, não tem problema. Não tem problema. Está há muito tempo aqui em Nova Trento? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Qual é a especialidade da doutora? É mais adultos, mais crianças? É geral? Eu faço clínica geral, né? A gente Tá. atende todas as idades, todas as faixas etárias. Tá. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atendimento infantil. O atendimento infantil. Isso. Legal. Doutora, vamos lá. Tem uma idade específica, um período certo para trazer a criança no dentista? Como é que é isso? O recomendado é que a primeira consulta da criança com o dentista seja realizada no primeiro aninho de vida, Tá. né? Lá por volta dos 6 meses, né? É importante trazer a criança no dentista. Mesmo que não tenha o dentinho ainda? Mesmo que não tenha dentes. É? Para fazer uma avaliação, para ver se está tudo certo, né? Se tem alguma alteração. Tá. E- Agora, doutora, se não tem um dentinho ainda, por que trazer tão cedo? É importante essa consulta ser tão cedo, porque os pais, a família vai receber orientações de como higienizar o primeiro dentinho quando ele nascer, né? A gente vai conversar sobre o uso de mamadeira e chupeta, sobre alimentação, né? Porque a partir dos 6 meses a criança começa a introduzir outros tipos de alimentos na rotina, né? Tá. Então sobre isso a gente também conversa. Agora, doutora, enquanto o bebê estiver só no leite materno, né? Vamos lá, só no leite materno. Mesmo assim tem que trazer um dentista? Sim, Ah, é? mesmo assim, porque o Ministério da Saúde ele recomenda que mesmo que a criança não tenha dentes, pode ser feita a higienização da boca, né? Então, A higienização tem que ser feita. o Ministério da Saúde recomenda que sim. Sim. A Associação Brasileira de Odontopediatria, ela recomenda que a partir do nascimento do primeiro dentinho, daí sim começa a higienização. Mas se a família quiser começar o quanto antes, mesmo sem a criança ter dentes, pode fazer também. Agora, doutora, quando é que aparece o primeiro dentinho? Depende muito de criança para criança? Sim, é bem individual isso. Mas a média é entre o 6º e o 8º mês de vida que surge o primeiro dente. Algumas crianças podem ter o nascimento do primeiro dente antes dos 6 meses e algumas podem ter depois do 8º mês, por volta do primeiro ano. É bem individual isso. Então não tem assim um padrão, Não tem. tal período. Não. Pasta de dente se usa também Se ou só usa. escova e água? É bem importante essa questão, porque a partir do nascimento do primeiro dente é recomendado o uso de pasta, né? Escovação com creme dental e creme dental com flúor, né? Antigamente era recomendado usar sem flúor. Hoje o Ministério da Saúde, a Associação também de Odontopediatria recomenda o uso de pasta com flúor, porque o flúor evita cárie, ele ajuda a prevenir a cárie. Mesmo sendo bebê, doutora? Usar o Mesmo flúor? sendo bebê, usar pasta com flúor. E se ele engolir? Tem problema isso? Depende do quanto que ele engolir, por isso que a quantidade que é colocada na escova, ela é muito pequena, né? Então a recomendação é, se a criança não sabe cuspir, tem que colocar a quantidade de 1 grão de arroz cru. Entendi. Ou seja, é só uma coisinha de nada, assim, Entendi. só um pouquinho. Se a criança já sabe cuspir, se ela já é um pouquinho maior, pode colocar um pouquinho mais. Então o flúor é indispensável, É tem que usar. indispensável. Agora, doutora, olha só, alguns dentistas, conversando com alguns dentistas, alguns me falam assim, tem que escovar no mínimo 3 vezes ao dia o dente, após as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e janta. Já tem uns que dizem que não, qualquer coisa, você comeu qualquer coisa, terminou, tem que fazer a higienização, ou tem que passar um fio dental, ou tem que escovar o dente, etc. No caso de criança, de bebê, quantas vezes ao dia tem que fazer essa higienização? A recomendação é após cada refeição, Tá. né? No mínimo 2 vezes ao dia. Menos que isso não dá, porque a criança acaba tendo várias refeições, né, durante o dia. Então, no mínimo 2 vezes, sendo a escovação da noite a mais importante. Então a da noite não pode faltar? Não, nunca. E tem que ser a mais caprichada. Tem que ser aquela
né, bem Entendi. feita para a criança poder dormir todas aquelas horas, né, Tá. com a boca limpa. Tem que usar o fio dental, mesmo sendo que bebê? É recomendado, né? Quando tem os dentes juntos, a escova ela acaba não limpando. Tá. Então o fio dental tem essa função de higienizar os dentes onde a escova não alcança. Doutora, a gente sabe que uma criança, né, vamos falar aqui aí de 3 aninhos, por exemplo, Sim. ela não tem toda aquela habilidade para escovar o dente sozinha. Né? Alguns pais deixam ela escovar sozinha e depois se usa aquela tradicional palavra, eu vou fazer o arremate agora. Sim, sim. Né? Você escova, depois eu faço o arremate. É por aí? Ou seja, a criança ela pode já começar sozinha, fazer de conta que está escovando aqui? Sim, é. Isso é bom porque estimula, né? Muitas crianças querem escovar, isso é bom, né? A gente não vai dizer, não vai escovar. Tá. Então deixa ela escovar, mas quando ela for escovar sozinha, não põe pasta. Deixa ela escovar só com água. Depois, né, o responsável vai lá e escova, né, de fato, faz aquela limpeza mais caprichada, né, com creme dental. Senão ela vai acabar usando a pasta 2 vezes, isso não é bom, né? Porque pode acabar engolindo. E se ela usar sozinha, vai. Quanto mais se for tiver um gosto, aí ela vai acabar engolindo. Exatamente. Então é bom estimular, é bom deixar ela fazer sozinha, mas sem pasta. Doutora, então, pelo que eu estou entendendo, mesmo antes de nascer os primeiros dentes, é indispensável trazer no profissional. Sim. Porque uma dentição saudável depende lá de trás. Né? Exatamente. E também é importante porque quanto antes trouxer ela vai se acostumando com o ambiente, entende? Ela vai vir aqui para fazer uma visita, para ver como é que a gente trabalha, o que o dentista faz. E não esperar ter uma urgência, ter dor para chegar até o dentista, né? Às vezes as crianças têm a primeira consulta, o primeiro contato com o dentista no momento de dor. Entendi. Então não vai ser algo agradável, ela não vai ter uma experiência positiva. Então quanto antes ela for num consultório para fazer uma avaliação, para fazer um acompanhamento, é melhor, né? É melhor para ela. Então ela vai crescer vendo que não é nada de outro mundo, né? Que o dentista não é o bicho-papão e que a gente está ali para ajudar. Criança tem medo de dentista? Algumas têm, outras adoram, né? Algumas gostam de ir no dentista e tem algumas que nunca foram, né? Mas tem medo, porque escutam em casa que não é legal, que o dentista, que ir até o dentista é uma situação ruim, que é doloroso. Então, por isso que é importante que a família, né, caso o pai ou a mãe tenham algum trauma ou tenha alguma situação desagradável, que não passem isso para a criança, né? Porque a gente vê isso, a criança não tem nenhuma experiência, ela nunca foi, mas ela já tem a imagem de que não é algo bom. Entendi. Então, a gente procura mudar isso, né, fazendo com que a criança vá até o dentista antes de ter alguma dor e que os pais também evitem falar... É como se fosse algo ruim ou como se fosse um castigo ir até o dentista. Doutora, acontece, de repente, ter que, vamos falar bem o português aqui, ter que arrancar um dente de uma criança? Isso chega a acontecer ou não? Sim, acontece. É que a gente sabe que os dentes, os primeiros, caem sozinhos, né? Sim, Mas alguns casos tem que arrancar? Às vezes acontece de precisar. Os dentes de leite, eles são muito importantes, né? Porque eles têm um momento exato para cair, eles têm uma função, né? Então, se porventura o dente teve uma cárie muito grande, né? Ou às vezes um trauma bateu com a boca e aconteceu alguma situação ali que indique a remoção, às vezes a gente, infelizmente, precisa fazer. Ok. Então, doutora, o recomendável é trazer a criança já nos primeiros meses para o dentista para que o profissional faça uma avaliação. Sim, exatamente. E que a gente possa evitar que essa criança tenha experiências desagradáveis e que não tenha medo. Não tenha medo, exatamente. A doutora Nathalie atende o quê? Todo dia no centro médico? Quais são os dias? Segundas, quartas e sextas. Toda segunda, toda quarta e toda sexta. Isso é o dia inteiro, um período? É no final da tarde. Sempre no final do dia? Isso. Legal. Doutora, obrigado pela presença. Eu conversei com a doutora Nathalie, ela é dentista, ela é clínica geral, né? Atende adultos e crianças, mas o assunto hoje foi voltado para as crianças. A doutora Nathalie atende aqui no Centro Médico Dr. Tomás, todas as segundas, quartas e sextas, sempre no fim de tarde.
Fique com a gente. O programa Centro Médico Dr. Tomás e Tomás volta na próxima semana com mais informações sensacionais para você. Fique com a gente. Nova Trento News, a sua TV na internet.